falar primeiro. Então vamos fazer o seguinte, depois o Aaron tem coisas a acrescentar a essa matéria que nós vamos colocar no ar agora, que é justamente o lado de Alexandre Correia, o marido, agora ex-marido de Ana Hickman. Pela primeira vez ele deu uma entrevista completa ao programa Chupim, não é? na Metropolitana FM, isso aconteceu ontem a partir das 6 da tarde. Ele disse que depois dessa entrevista ele não vai falar mais com ninguém, a primeira e última, e o que ele tiver para falar agora ele vai falar diante do juiz e de mais ninguém. Não é? Mas ele se dispôs a falar com o Chupim, ele inclusive, o pessoal ali colocou trechos da entrevista da Ana Hickman no Domingo Espetacular para que ele assistisse e comentasse. Isso chegou um momento que deixou o Alexandre muito nervoso, ele não se sentiu bem, ele pediu para interromper a entrevista, que ele precisava sair para respirar, tomar uma água com açúcar, ele falou. E depois ele ficou um tempo mesmo, né, ausente coisa ali de 3, do 4 estúdio. minutos fora. É, exatamente. E depois ele voltou. E ele voltou assim, bem mais, achei, desestabilizado. Né? Ele chegou, parecia que ele tinha um domínio ali sobre a situação. E foi perdendo. Mas conforme as perguntas vieram, conforme as questões foram colocadas e principalmente depois que ele começou a rever trechos da entrevista da Ana, aí ele desestabilizou. Mas mesmo assim, não deixou de dar o lado dele dessa história nas questões mais agudas, inclusive contando como foi a briga, versão dele, claro, inclusive falando da questão do filho. Ele assume que ele está processando a Ana Hickman, sim, por alienação parental. E ele explica o porquê, porque isso não ficou bem explicado, mas ele vai e diz com todas as letras. E uma coisa que está sendo muito replicada hoje nas redes sociais, nos sites que cobrem a vida dos famosos, é uma coisa que o Lobianco tinha falado aqui desde a semana passada. Ele quer sair do país e ele disse que ele quer sair logo. Ele falou isso 3 vezes, com todas as letras, porque ele acha que a vida dele no Brasil acabou. O que ele quer resolver? Principalmente a questão do filho, ir embora. Ele falou que se cancelado, se ele tivesse sido cancelado, ele estava no lucro, mas não. Ele foi destruído, a vida dele destruída, ele não tem casa, ele não tem mulher, ele não tem família e ele não tem trabalho. Isso eu estou falando segundo as colocações do Alexandre Correia no programa Chupim, que vocês vão ver alguns trechos agora e o Aaron também vai comentar com outras coisas que ele tem sobre isso. Não é? Foi uma entrevista que foi muito aguardada, a Metropolitana bateu recorde de audiência. Foi um sucesso, parabéns para eles, inclusive, parabéns, né, pelo mesmo, furo. Exatamente, parabéns pelo furo de reportagem, porque ninguém mais vai conseguir fazer entrevista com o Alexandre, não. Isso ele deixou muito claro, realmente, e o que ele fala sobre Ana Hickman, tá? Que é uma coisa também que muitas das declarações foram muito inesperadas. E uma coisa que ele não aceita, que os vídeos sobre as pegadinhas, como diz ele, né, de desentendimento com a Ana, que eles colocaram nas redes sociais, tivessem sido usados para reforçar a imagem dele de agressor na entrevista do Domingo Espetacular. Aliás, o que ele fala, quando ele assistiu no próprio domingo a entrevista da Ana, mudou a vida dele, mudou a visão dele de como eles eram um casal. Né? Que ele disse que ele pensava uma coisa e para ela era absolutamente outra, bem diferente. Então vamos começar a ver isso agora. Eu tinha uma família linda, eu tinha uma esposa perfeita, né? Eu amo a Ana, é diferente. Só que eu vou ter que aprender a não amá-la, né? Eu vou ter que aprender, eu vou ter que deixar de amá-la, principalmente por respeitar a decisão dela, respeitar a dor que ela está. Antes de mais nada, independente do que existe, o que aconteceu no dia, existe o que ela está narrando do dia. Mas eu acho que é prudente, antes de mais nada, pedir desculpa à Ana, ao meu filho, aos familiares, aos envolvidos, né? Porque todo mundo foi afetado. Começar pedindo perdão, não desculpa, perdão, né?
Nem no meu pior pesadelo eu achei que isso fosse acontecer. Eu acho muito complicado falar não existiu agressão, porque esse termo agressão ele é muito amplo, né? A lei da Maria da Penha é muito ampla. Eu acho que todo homem de bom senso, casado, deveria estudar essa lei para entender o que é a lei. Então eu não vou falar a palavra agressão. Eu sei o que houve no dia 11, o que aconteceu e o que caminho que tomou. Isso eu sei. Nós estávamos no final do almoço e a Ana abordou um tema com o Alexandre. Ele entrou em choro compulsivo, de uma maneira que ele nunca tinha chorado. Aquilo me deixou muito abalado, né? Muito consternado, e eu peguei e me ausentei. Depois de um certo tempo eu voltei. Aí começou aí uma discussão mais acalorada. Eu pedi que o Alexandre pegasse o iPad e saísse. Ele saiu aí a uns 80, 70 metros de lá. E aí começou a discussão. A discussão foi esquentando, até que saímos para uma área de churrasqueira. Ela falou de chamar a polícia, eu entrei em parafuso, fiquei completamente desesperado, como chamar a polícia? Mas e a discussão indo. As duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para um cômodo de dentro. A discussão continuou, ela foi ligar o 90 e passou por uma porta. No que ela foi passar pela porta e fechar, eu segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela. Eu vi que ela machucou o braço, só que ela fechou a porta para poder ligar para a polícia, porque eu não queria que ela ligasse para a polícia, porque não havia necessidade de ligar para a polícia, não houve agressão. Eu jamais tentei dar uma cabeçada na Ana Hickman. Você não fica próximo de alguém e tenta dar uma cabeçada. Ou você dá uma cabeçada ou você não dá uma cabeçada. É uma questão de física. Então, eu não dei chute, não dei soco, não dei tapa, não tentei dar cabeçada. Sim, a discussão foi tensa, foi usado palavras pesadas, foram usadas. Houve troca de acusação? Sim, houve. Mas eu jamais, nunca, nem Anne, nem mulher nenhuma, toquei a mão numa mulher no sentido de tentar agredir fisicamente uma mulher. Aí, quando ela ligou para a polícia, eu falei, não vou ter jeito, vou ter que ir embora daqui. Eu peguei e fui embora, sem ser preso em flagrante. Então, ela foi fechar a porta, eu coloquei o pé, a porta, o trinco estava assim, pegou no braço dela, machucou o braço dela, com certeza, porque tem lesão no braço, ela fechou a porta e ligou para a polícia. Sim. Foi isso que houve. Sim. Houve agressão verbal. Houve agressão física? Não houve agressão física em tempo algum. Para poder ele tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, eu não ia ter me largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força, mas os meus cachorros estavam atrás de mim. E eu gritei, pega. E o Joaquim pegou. O meu cachorro voou para cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Exatamente nessa fração de segundos eu me sentei na mesa, eu já não mexia mais meu braço. Já não conseguia mais ter movimento, eu botei o telefone em cima da mesa e ele eu vi que ele foi em direção à cozinha, ele gritava assim, larga esse telefone, eu falei assim, não entra. Ele abriu, ele ia pular a janela, ele só parou quando eu liguei 190, foram 3 toques. A polícia atendeu do outro lado. Sim, ela conseguiu fechar a porta, depois que eu trequei com o pé, o trinco bateu no braço dela, teve essa história aí com o cachorrinho, com o Joaquim. Aí ela trancou a porta, ligou pra polícia, eu vi ela falando com a policial, eu peguei e evadi do local. O cachorro foi pra cima, mordeu, não mordeu. Não mordeu? Não. Você não gostava do cachorro? Se eu não gostava do cachorro... Gente, de onde se tira essa conclusão? Até onde era brincadeira, né? Você falava, esse vira-latinha aí, não sei o quê, Gente, até onde era... Pegaram uma infinidade de vídeos do YouTube, que era tudo ensaiado e estão usando contra mim. Ah, Isso é covardia. entendi, Isso é premeditação. entendi. Tudo do YouTube era absolutamente ensaiado. Olha, você chega rabugento, você vai reclamar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí eu vou fazer de coitadinha. Isso tudo era ensaiado. Agora, usar esse material que foi produzido, pré-aprovado, concebido por ela, porque ela era que comandava, era não, né? É ela que comanda o canal do YouTube dela, roteiriza e tudo mais. Usar isso contra mim agora, para me piorar ainda mais a minha imagem, se é que dá margem de piorar, pô, gente, isso não faz sentido. É um reality encenado? Digamos. Lógico, absolutamente encenado. Eu só acho que a Ana, além de tudo, infringiu uma lei, que é o artigo 2 da Lei 12.318, que é a Lei da Alienação Parental. Ela me chamou de 3 adjetivos em sequência e aquilo é muito pejorativo. Ela jogou por terra porque ela me ofendeu em rede nacional sem pensar nas consequências que isso ia ter para o Alexandre.
Isso é muito grave. Isso é muito grave de um amiguinho vir no dia seguinte na escola e apontar isso para ele. Entendeu? Então, eu acho que não por parte dela, que é de direito dela, que fique claro, ela faz o que ela quiser, tem me adjetivado dessa maneira em rede nacional, sem medir as consequências que isso podia ter para o Alexandre. Eu só descobri naquela entrevista que eu fiz uma mulher infeliz por 25 anos. Porque a Ana pegou 25 anos naquela entrevista e enterrou. É isso. Então, eu descobri naquela entrevista que eu nunca fiz a Ana feliz. E isso não tem dor maior. Não é nem questão de ser cancelado em redes sociais. Esquece, se eu fosse cancelado, estava fácil. Eu fui desintegrado. Eu, se Deus quiser, tenha condições de arrumar a casa, dar a separação à Ana Hickman, acertar a guarda do... Desculpa, no meu pedido de separação, eu deixei a guarda do Alexandre para ela por justiça. Ela tem que ter a guarda do Alexandre. Não vou, sem essa de guarda compartilhada. Eu só quero ver o meu filho a cada 15 dias e uma vez por semana. Irrecuperável. Eu sou indefensável e minha imagem é irrecuperável. Não há o que eu possa fazer para tentar... Eu nem vim aqui ter a pretensão que alguém mude de opinião a meu respeito. Eu acho que o dano... Lembrando, a vítima é a Ana, ok? Por favor, tá? Vamos deixar claro. A vítima é a Ana. Quem denunciou foi a Ana. Mas eu não vim aqui tentar que o Brasil mude a opinião ao meu respeito. Eu vim diante de todo o nervosismo que eu tô, que está incontrolável, que eu tô sentindo aqui. Sim. Eu vim tentar contar a minha versão dos fatos. Sobre o meu futuro, eu quero ir embora do Brasil o mais rápido possível. Eu tenho que ir embora daqui. Aqui não é mais meu lugar. Vou ter que aprender a deixar de te amar. Eu não deixei de amar a Ana. Mesmo com tudo que já foi dito, com todo o massacre, com tudo que é de direito do povo me julgar, me massacrar, façam o que quiserem. Mas eu não deixei de amar a Ana. O que eu vou tentar é que no momento oportuno, assim que passar esse turbilhão, se é que vai passar, porque parece que não passa nunca, né? Eu vou tentar... Tá bom, então agora eu perdi a Ana, como é que eu faço? Então agora eu vou pra cá, eu vou pra lá, eu vou pra direita, eu vou pra esquerda. Como é que eu faço pra deixar de amá-la? Se eu for chamado a uma conversa... na presença de um juiz, na presença de um mediador, eu vou ter que primeiro, antes de mais nada, respeitar o anseio da Ana. E se o anseio da Ana for perpetuar com a separação, será perpetuada a separação, será levada adiante. Eu, de maneira alguma, vou cercar, vou procurar, vou bater na porta, vou ameaçar, vou mandar flor, caminhão de som, bombom, mandar falar, mandar avisar, esquece. Se um dia ela achar que há possibilidade de reconciliação, tem que partir dela. Ela que disse que foi agredida, ela que foi violentada, ela que foi humilhada. Não cabe a mim, nesse momento, que sou a parte que, aos olhos do público e na concepção dela que errou, ficar forçando uma reconciliação. Isso não faz sentido. Se a Ana amanhã me chamar para conversar, eu de pronto irei a conversar. Se ela aventar a hipótese de reconciliação, eu pronto para me reconciliar estarei. Agora, eu não posso ficar criando essa esperança. Eu preciso resolver o problema do hoje. Ver meu filho, tocar no meu filho, brincar com meu filho, jogar basquete com meu filho, retomar as atividades da minha empresa e ver o que eu vou fazer no meu futuro. Por hora, eu sou uma pessoa que está separada, condenada por uma nação inteira, acho que nem cancelado seria até um elogio, esbagaçado digitalmente, socialmente, e que precisa reconstruir sua vida em outro lugar, e não é aqui. Quando os problemas maiores estiverem resolvidos, não é que eu vou sair amanhã, depois de amanhã, eu só vou sair quando houver oportunidade de sair, para eu tentar reconstruir minha vida, pois eu perdi a Ana, minha função de agente, então eu não tenho mais serventia, eu não tenho outro emprego. Eu vou ter que tentar minha vida em outro lugar e recomeçar minha vida. Eu tenho a mensagem que eu preciso tentar ver uma luz no fim do túnel. Minha vida ficou escura, minha vida ficou temerária. Eu estou sendo julgado de uma maneira que eu nunca vi ninguém ser julgado dessa maneira. Eu me forço a sair na rua até para encarar as pessoas, para não ficar não ficar guardado dentro de um apartamento.
Eu sinto saudade da Ana, sinto saudade do meu filho, sinto saudade da minha casa, sinto saudade dos meus cachorros, sinto saudade da minha empresa, sinto saudade da minha vida, sinto saudade do que foi um dia. Tá aí, não é? Olha, essa entrevista que o Marcelo Barbura Bebe, né, o Bartô Xavier e o Tutu Pires fizeram com o Alexandre foi uma excelente entrevista também, né? Eles deixaram com que ele contasse o lado dele da história, eles fizeram todas as perguntas, como, né, aconteceu com a Carolina Ferraz e a Ana Hickman, também com a turma do Chupim e o Alexandre Correia. E ele, né, apesar de extremamente nervoso, ele não fugiu de nenhuma pergunta. Ele só não quis, não admitiu falar sobre esse lado das dívidas, né, de possíveis fraudes, aquela coisa toda, que ele falou que isso é uma coisa que ele acha um absurdo ser discutida na televisão. Foi uma coisa que o teria chocado, do ponto de vista dele, a Ana ter colocado para todo o Brasil durante a entrevista no Domingo Espetacular. Fora isso, ele não fugiu realmente de nenhuma pergunta e ele deixa muito clara a situação dele, né? Que a vida dele foi absolutamente destruída e que ele precisa recomeçar. Fala, Vlad. Às vezes vemos o que tem um Alexandre ali crucificado. Ele se coloca nessa posição. Quando ele fala dos 25 anos, acredito que a Ana Hickman, na entrevista, falou de um ano para cá que não existe mais vida de casal. Sim, né? É porque a separação, como ela mesma falou, aconteceu em janeiro, quando eles passaram a dormir em quartos separados. Já faz algum Mas ele tempo, diz também que foi a partir de maio, quando começaram a surgir as informações sobre a crise financeira, que aí ficou impraticável, mesmo, né? E aí tem uma questão. Ele insiste nessa questão da alienação parental. Ontem a doutora Eliana Passarelli falou aqui que não há tempo hábil para que tivesse ocorrido isso. Ele dá a versão dele, ele trata como uma desinteligência. Sim. A polícia, no entanto, tem uma suspeita de lesão corporal lá, por conta então ele tem que responder por isso. Então eu acredito assim, que ele tem que responder por isso. A única pessoa capaz de responder, porque eu acho que ele fez ali também um apelo, é a própria Ana Hickman, que conviveu com ele 25 anos e sabe se realmente o Alexandre que está ali está arrependido, acredita que houve apenas uma desinteligência entre o casal e se ela perdoaria. Eu acho que aí é uma questão que somente a Ana Hickman pode dizer. Ela diz que tem coisas que ainda estão ocultas. Exatamente. Então a gente tem que aguardar. Ele deixou claro durante a entrevista, porque essa entrevista, gente, teve mais de uma hora. Ela durou uma hora e pouco. Uma hora e pouco ela durou. Então, ele não acredita em perdão, reconciliação, ele não acredita em nada. E mesmo assim, ele pediu perdão porque ele disse que foram muitas as pessoas afetadas, não é? Ninguém mais do que ele, mas assim, não admite em nenhum momento que tenha havido agressão. Até o final da entrevista ele bateu na tecla de que ele nunca encostou um dedo na Ana, no sentido de agredir, de bater, de machucar, como ele nunca fez isso em mulher nenhuma na vida dele, né? Você tinha coisas a acrescentar. Tem dois pontos aí importantes para acrescentar nessa entrevista. Como você disse, Sônia, durou mais de uma hora. Sim. E tiveram alguns pontos que foram ressaltados aí. A forma como os entrevistadores conduziram a entrevista, muito boa, mas o público que estava assistindo notou que o Alexandre, em alguns momentos, ele parecia um pouco ali fora, ele se incomodou muito com algumas perguntas. Sim. E teve uma que eu quero destacar aqui, que o Alexandre Correia, ele questiona muito o fato da exposição e do tamanho da importância que a imprensa deu em relação à história envolvendo ele e a Ana Hickman. Teve um determinado momento que ele começou a questionar que o brasileiro deu mais importância para essa história e para as dificuldades financeiras das empresas do que para a dificuldade da empresa varejista que a gente viu que estava aí em todo lugar, que vocês sabem de casa também que está com dificuldade. Só que aí, eu acho que o Tutu, ele pontuou muito bem, o Arthur, que ele fala, a gente está falando de uma apresentadora que está há anos na televisão, a gente está falando de uma mulher, a gente está falando de uma agressão, a gente está falando de algo que, no meu ver, quando ele estava dizendo, não me surpreende essa importância que a imprensa deu. Então, para o Alexandre Correia, ainda parece
como o Vlad destacou, uma desinteligência de casais que não merecia o tamanho e a repercussão que tomou na imprensa desde que tudo aconteceu. Ele fala que ele nunca imaginou isso nem no pior pesadelo da vida dele, né? E acho, Sônia, e vou além aí, porque apesar do nervosismo dele, apesar dele ter em algum momento deixado a entrevista, porque isso aconteceu, que óbvio, gente, ele estava com o advogado dele presente ou orientado, porque quando no início da história ele disse, olha, tivemos ali, o que a Ana disse no boletim está correto, sigam o que está ali, eu não vou mudar. E agora, de certa maneira, ele muda os fatos, porque quando ele diz, olha, não houve agressão, o trinco bateu no cotovelo e aí se formou o hematoma. Tem uma orientação por parte de um advogado para que ele mude o cenário, não para quem está assistindo em casa, mas perante a lei. Então ele foi brifado sim, apesar de trazer todo esse nervosismo na fala e esse incômodo, né, com a entrevista. Não, porque aí é até é verossímil, porque a pressão realmente é gigantesca. Grande. A gente falou isso aqui, né? Fez tudo errado, houve um caso de agressão ou não, a pressão sobre um ser humano, ela vai até um certo limite. É perigoso, realmente. Então, perigoso. Né, claro que não aprovando tudo o que aconteceu, mas você vê visivelmente que realmente ele ficou afetado com esse tipo de coisa. E ele acaba se entregando em alguns momentos quando ele fala, houve sim agressão verbal, houve sim agressão psicológica. É agressão. Porque exatamente isso vai ser alegado, né, nas sessões. Fecha isso muito rapidinho, fechar, porque nós Sônia, vamos para o Menino do Rio. Vamos lá, só para fechar, eu queria só dar um recado para as mulheres. Porque como o Alexandre falou que ela infringiu a lei de alienação parental ao falar pejorativamente dele da imprensa, isso pode deixar outras mulheres acanhadas a denunciar o marido publicamente ou não, achando que podem sofrer algum tipo de represália em parte dos filhos. A alienação parental, nesse caso, só aconteceria se a Ana Hickman fosse falar pejorativamente dele na figura paterna. Mas ela falou pejorativamente como cônjuge, como marido. Então, isso não entra na lei de alienação parental. Tá certo. Vamos girar a nossa